Salve, salve, meus amores! Está começando mais um vídeo do nosso canal. Roda a vinheta! Então, a gente esqueceu de contar um detalhe pra vocês, que foi que antes dos meus pais descobrirem, a Letícia dormia em casa direto, todos os dias. E era todos os dias. Tipo, a gente começou com 2 dias na semana, porque a gente não se via e tal. Aí eu acabava dormindo lá, aí sem os pais dela saber e tal. Aí eu falei, meu Deus. Aí depois aumentou. Tipo, eu dormia direto. No dia de treino, no dia que não tinha treino, eu dormia direto lá. Até eles descobrirem. Exatamente. Teve um dia que meu pai pegou ela na minha cama. Eu tive que inventar. Falar que teve uma briga na casa dela e ela tava desesperada e a única amiga dela que tava mais próxima era eu. E aí eu falei que não avisei ele porque ele tava dormindo e tal. É mentira! Mas foi isso que aconteceu. E voltando. Quando meu pai chegou em casa, ele ficou bravo. Porque eu sou a filha única, E tipo, a mãe dela já tinha ligado pra ele, entendeu? Então ele já chegou atacado. Exatamente. Ele pegou meu celular, pegou o notebook, falou um monte. Que eu menti pra ele, que eu escondi dele, porque ele confiava em mim. Eu perdi toda a confiança que ele tinha em mim. Nossa, ele ficou muito bravo, porque chegou ao ponto dele falar que era pra mim ir embora. De tão bravo que ele ficou. E minha mãe falando um monte também, que eu tava ficando louca, essas coisas. Que não era isso que ela gostava, que não sei o quê, não sei o Exatamente. quê. Vixe, um monte de coisa. Aí, eu fiz o quê? Como eles tinham pegado meu celular e meu notebook, eu fui lá e consegui pegar o notebook. E eu tava cortando o cabelo, então, tipo, eu fiquei sem notícia nenhuma do que tinha acontecido e o que ia acontecer. E aí, eles foi lá e escondeu tudo, aí eu consegui pegar o notebook quando ele dormiu e falei assim... E minha mãe trabalhava de madrugada. E eu falei, Letícia, meia-noite você vem me buscar? Que eu vou embora. E o que ela fez? Foi lá me buscar. Eu saí do cabeleireiro, acho que eram umas 11 e pouco, por aí. Aí eu falei, e agora? Eu vou... Aí subi. Eu e uma amiga nossa, aí a gente subiu até a casa dela, porque era um pouquinho longe. Elas acharam que eu estava brincando. É, que tipo eu ia assim... chegar lá e eu não ia estar lá. Mas eu estava E lá. ela ficava me ligando pelo Messenger, tipo, ligando várias vezes. Tipo, você não Porque vai eu vir ia e guardar tal. um Eu falei, notebook, meu, velho. Se meu pai visse que eu tava com o notebook, moiou. Aí eu fui. Eu cheguei na casa dela e falei, e agora? Como que eu vou chamar ela, né? Porque Tacou eu tava pedra na minha rua, janela. fiquei tacando pedra na janela até ela sair. Aí eu ouvi uma coisa esquisita, porque eu já tinha entregado o notebook, já tava preparada pra poder sair. Que eu vejo era ela lá embaixo. Aí eu fui descer com as minhas coisas de fininho. Aí no outro dia, eu falei, pronto, meu pai vai aparecer aqui de madrugada, porque ele vai perceber que eu não tava lá, ele vai quebrar minha Só cara. que eu achei que ela ia descer, tipo assim, com a mochila, já era, né? Desci com 2 sacolas, Ah, desceu com 2 tudo, bolsas. tudo dela, tudo. Eu falei, meu, como que a gente Parecia vai ir mudança. agora? É. E a gente desceu, nós 3, que é uma amiga nossa, eu e ela, pra minha casa. Era um pouquinho longe, uns 15 minutos andando, 20. É, eu acho que era isso. Por aí. Aí eu fui, a gente foi pra casa dela, e nisso a mãe dela... Então, eu não tinha saído ainda do cabeleireiro, eu não tinha ido em casa. Então, tipo, eu cheguei na minha casa com um monte de mala, um monte de sacola, com o cabelo cortado. E a mãe dela E estava, minha tipo... mãe não sabia o que fazia, né? Aí ela foi e falou do meu cabelo primeiro e tal, tinha ficado legal. Só. Aí eu falei, mãe, a gente vai dormir, tá? Aí ela foi e falou, não, que história é essa aqui? Pode voltar. Volta aqui. Que história é essa? Um monte de sacola aqui e tal. Aí eu expliquei por cima, mais ou menos, que eles tinham descoberto e tal. Ela falou, e ele sabe que tá aqui? Não. Não. Aí ela falou, meu Deus. Aí eu falei, então, se prepare pra campainha tocar aí de madrugada. Aí ela já ficou bem brava, né? Porque minha mãe não gosta dessas coisas. E aí, no outro dia, minha mãe me ligou, desesperada. Quando a mãe dela chegou do serviço, Falou ela que eu ligou. deixei meu irmão sozinho, porque, tipo, eu pensei que de manhã meu pai ia ver que eu não tava lá, já ia falar pra minha mãe, ia me ligar, sei lá, pra mim, pra lá ficar com meu irmão. Só que ele falou que não entrou no meu quarto, então Tipo, não viu, porque eu deixei a porta aberta. Ele passou na frente da porta do meu quarto e nem quis entrar, porque eu acho que ele tava tão bravo que ele não quis entrar. E o pai dela sai pra trabalhar 5 horas e a mãe minha dela chega às 6. E meu irmão ficou 1 hora sozinho.
Sorte que ele tava dormindo. Imagina se eu tivesse acordado. Minha mãe ficou puta em relação a isso. E puta porque eu saí e tal. Eu falei que não vou voltar, que não sei o quê. E ela ligou no meu celular. Porque eu tava sem celular. Então ela ligou no celular da Letícia, a Letícia foi trabalhar. Eu falei que só ia voltar pra casa depois que eu acordasse. Porque ela ligou pra Letícia, falando pra Letícia que queria falar comigo e tal. Ela ficava me ligando o tempo inteiro no serviço. E aí eu falava, não posso ficar falando. Ela tá lá, ela falou que depois vai. Foi, eu preciso dela. Eu falei, você tirou o celular dela. Agora eu não tenho também como falar com ela, só quando eu for em casa, porque meu serviço era perto. E aí eu ia almoçar em casa. Aí eu fui e falei com ela na hora do almoço. Falei, ó, sua mãe tá me ligando aqui. Demorou pra me subir. Oxi, eu almocei, demorou. Do mesmo jeito que eles estavam chateados, eu também tava. Porque eu vi muita coisa, entendeu? Aí, mesmo assim, eu fui, subi. E eu conversei com a minha mãe, foi aquele auê, porque ela não tava aceitando, porque ela não tava acreditando, entendeu? Porque como eu já tinha levado outras pessoas na minha casa, ela falou que achava que não era isso que eu queria, mas eu tinha toda a certeza do que eu queria, entendeu? E aí foi aquele auê. Aí até meu pai chegar novamente. Não, aí ela falou pra mim que queria conversar comigo, pra Exatamente, eu subir lá pra aí conversar. ela subiu Aí depois do serviço, choque, aí né? a Letícia subiu depois do serviço, aí ficou eu, a Letícia, minha mãe e mais uma amiga nossa. E aí meu pai ia chegar. Quando meu pai chegou, que ia todo mundo tava conversar. conversando de boa, ela tava conversando, falando bastante coisa assim, mas numa boa com a gente. Mas depois ia chegar. Quando chegou meu pai, ela falou que todo mundo ia conversar. Pra se entender o que tava acontecendo. Meu pai não quis falar com nenhuma das duas. Tipo, não quero falar com vocês e pronto, acabou. Ele não falou comigo. A gente eu e meu pai convivia na mesma casa, mas a gente não se falava. Tipo, e na hora era que ele horrível. chegou, ele falou: eu não quero assunto com você e também não quero assunto com você. Pode sair. Eu falei, Isso foi horrível. Horrível de verdade. Eu me magoava, ele também tava magoado também, mas a gente ficou um bom tempo sem se falar, um bom tempo. Mesmo assim, a gente voltou a se falar depois do Dia dos Pais. Não, e tudo mas mais. calma, conta a história depois, né? De tipo, você. Como foi? Eles aceitaram não, né? Eles Não, meio que... só que, tipo assim, eu pude ir pra casa dela, eles meio. Minha mãe. Eles estavam cientes, não que eles aceitavam. Eles estavam cientes, tipo assim, tô saindo de casa. Era pra ir pra casa dela. Não que eles Toda aceitaram. sexta não que eles ela aceitavam. ia pra lá na sexta E voltava no domingo. Então, Não, tipo, voltava no domingo. Então, Não tipo, que eles não aceitavam. falavam nada. Sim, não. E na segunda, e no domingo, tipo, já ficava puto, né? Que ela tinha passado o fim de semana lá. Exatamente. E foi assim por muito tempo. Até o Dia dos Pais de 2017. 2017? Sim. 2017. Que aí eu e ele meio que se resolveu, mas ele não aceitava de qualquer forma. Ele falou que... ele tava magoado, ele tinha que ter o tempo dele pra poder aceitar. Ele falou e que aí ia eu respeitar. respeitei. Da mesma forma que eu respeitei ele me respeitou. Tipo, ele não ia falar mais nada em relação a esse tipo de coisa. E aí foi passando o tempo. E aí que chegou que ele aceitou. Mas não, demorou ainda. Demorou. Mas chegou um tempo que ele aceitou. Ele não me via, eu não ia nas coisas com a Agatha. Tipo, só ela frequentava a minha família, essas coisas. Então... Ela não podia ir pra minha casa de jeito nenhum. Demorou bastante tempo. Mas aí... Chegou que ele aceitou, mas a gente não vai contar pra vocês. Vai contar no próximo vídeo. Deixar vocês curiosos. O porquê ele aceitou. E de como que aconteceu tudo isso. E de como que a gente tá hoje. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. E deixa bastante like aí. Deixa bastante like. Comenta muito. Se inscreve no nosso canal. Vai ter muitos conteúdos pra ajudar a gente. Mas deixa bastante like. Contamos com vocês. Eu sei que vocês são foda. E vai nos ajudar. Beijão. Tchau!